De pé, aleluia, nós já vamos para a palavra do Senhor, glória a Deus. Provérbios capítulo de número 1, versículo 20 até o 33, glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas por que clamei e vocês se recusaram a ouvir? Porque estendi a minha mão e não houvesse quem atendesse, e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como redemoinho, quando lhes sobrevierem aperto e tristeza, ou aperto e angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos, por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Estenda suas mãos para cá e ore por mim, que eu preciso das vossas orações. Senhor, Deus de maravilha, nós estamos, amém, Senhor, neste lugar, glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem se assentar, aleluia. Nós vivemos em um tempo que é a era da comunicação. Nós vivemos em um tempo em que a informação ela flui muito rápido. Estamos em tempos de eleições, e hoje já praticamente já vai se saber todo o resultado de tudo. Mesmo as pessoas que votaram lá do outro lado do mundo já estão se sabendo aqui desse lado. Se acontecer um atentado terrorista lá no Iraque, em poucos minutos, em poucas horas, o mundo inteiro já está sabendo, já sabe, porque nós vivemos no tempo da informação. A informação corre muito rápido. Antigamente uma pessoa lançava um CD, levava anos para ser ouvido, para que alguém pudesse ouvir, comprar e gostar ou não gostar, desprezar, xingar, sei lá. Mas hoje, irmão, a pessoa lança uma música e dentro de poucas horas o mundo inteiro já ouviu. Nós vivemos na era da informação. Mas nos tempos antigos as coisas não eram bem assim. Nos tempos antigos, para que uma notícia fosse dada, precisava de uma pessoa que era chamada de pregoeiro. Esta profissão não existe mais. O pregoeiro era aquele que levava a notícia. Eu trouxe aqui para você uma ideia do que seria um pregoeiro. Uma pessoa que pegava uma mensagem do rei e viajava entre as comunidades, subia num lugar alto e dizia: decreto do rei, a partir de hoje ele estará dando dinheiro para quem ia até lá o palácio. Isso nunca aconteceu, tá? Sempre era do contrário, ele dizia assim: a partir de hoje vocês vão pagar mais imposto. Mas as notícias eram dadas assim. O pregoeiro saía pelas cidades, pelas vilas, pelas comunidades, pelas aldeias, e levantava, batia o sininho chamando a atenção. As pessoas paravam para ouvir e o pregoeiro entregava a sua mensagem. Aqui nesse texto em que nós estamos lendo, acabamos de ler, a sabedoria está fazendo o papel desse pregoeiro.
Ela está andando pelas ruas, pelas cidades, pelas praças, de cima dos muros, e ela está sacudindo o sino e está gritando: até quando? Até quando continuareis na vossa insensatez? Até quando, tolos, continuareis dando ouvidos à vossa tolice? Até quando continuareis na vossa ingenuidade? Ela está gritando em alta voz. Quando a Bíblia está dizendo aqui ruas, cidades, essa palavra do grego, ela quer dizer, do hebraico melhor, ela quer dizer do lado de fora, do lado de fora. Também pode ser traduzida como o começo das ruas barulhentas, no meio do barulho, no meio do muito movimento, onde há muita correria de gente para todos os lados. A sabedoria está lá no meio das ruas movimentadas, no meio onde há muito barulho, onde dá muito movimento. Ela está gritando: aqui, quem vai ouvir, quem vai me dar crédito no meio do barulho? Também nas praças públicas, lugar amplo, lugar onde se faz grandes eventos, lugar de encontros, lugar de lazer. Nesses lugares, a sabedoria também está batendo sino e está dizendo: aqui, quem vai me ouvir? Quem vai parar para me ouvir? A sabedoria está gritando nas entradas das portas. As portas antigamente, irmão, era o mercado da cidade. As portas das cidades se faziam os negócios. Se você ler lá em Ruth, capítulo 4, versículo 1, você vai observar que os negócios da cidade eram feitos à porta da cidade. Lá em 2 Samuel 19, 8, o rei foi a portão da cidade e correu a notícia: o rei está na porta, o rei está no portão, quem quiser conversar com o rei, lá está ele. Era lugar de tomar decisões, era lugar de negócio, era lugar de se fazer comércio, a porta da cidade. No meio dos negócios, no meio das decisões, precisa-se de sabedoria, e lá no meio disso, a sabedoria está gritando: quem vai me ouvir? Até quando vocês não vão me dar ouvidos? Até quando vocês continuarão na vossa insensatez? Até quando? Quando é que vocês vão parar para me ouvir? Em todo lugar, não existe um lugar que você vá, que a sabedoria não está gritando em alto e bom som. Porque clamor, irmão, não é cochichar, clamor é gritar. A sabedoria está gritando, ela está pregando, assim como aquele pregador pregou ontem aqui. Ela está pregando com voz de autoridade, ela está dizendo para você ouvi-la, para você prestar atenção. Nós devemos notar que a palavra da sabedoria, ela é uma palavra de repreensão. Até quando? Até quando os ingênuos vão continuar ingênuos? Você sabe o que é ingênuo? Pessoa ingênua é pessoa nécia, pessoa simples. A pessoa ingênua é aquela pessoa que é carente de firmeza moral. Ela até quer fazer o certo, mas ela é muito facilmente ludibriada. Ela é muito facilmente arrastada para o caminho errado. Ela é ingênua. Ela quer fazer certo, mas o mal vem e leva. Ela não percebe que está indo para o lado errado. É ingênuo. Ela não é sábia. Ela não é prudente. Ela é ingênua. É alguém que permanece um adolescente espiritual perpetuamente, não cresce. O tempo está passando e a pessoa não amadurece, não amadurece, não amadurece. O tempo vai passando e ele continua com a mentalidade de criança, ainda é ingênuo. Alguém precisa cuidar dele. Alguém precisa cuidar dele, porque senão ele se deixa levar. Tem irmão que está pensando: eu conheço gente assim. As irmãs estão pensando: nossa, está falando de fulano, será que ele conhece? Está descrevendo. Irmão, você já ouviu a história do macaco velho não mete a mão na cumbuca? Já ouviu essa frase? Macaco velho não mete a mão na cumbuca. Você nunca entendeu a origem disso? Hoje eu vou explicar para você. Existe no Brasil uma árvore conhecida sapucaia, pelo nome de sapucaia, cujo fruto é uma cumbuca, dentro do qual encontra-se
algumas pencas de castanha. Quando o fruto amadurece, as castanhas vão caindo com o balançar dos galhos, vão caindo, mas dentro da cumbuca. Por uma estreita abertura, vão caindo com o balançar dos galhos, por uma estreita abertura na parte inferior da cumbuca. Os macacos apreciam muito essas castanhas e costumam enfiar a mão pela abertura da cumbuca para pegar as castanhas. A mão fechada e cheia de castanha aumenta de volume e não consegue tirar de dentro da cumbuca. O macaco sofre um punhado até que ele entende que se ele não soltar as castanhas, ele não consegue tirar a mão. A liberdade só é recuperada quando o macaco exausto abre a mão e solta as castanhas. Essa tragédia, porém, só acontece com macacos novos, sem experiência de vida, pois macaco velho não mete a mão em cumbuca. Entendeu? Aí é que vem o sentido da frase. O que isso significa? Qual a moral da história? A moral da história é que eu já sofri, eu já padeci, então eu não caio mais nessa. Mas eu vou dizer para você, você precisa sofrer para aprender, irmão. Você precisa estar frequentemente sofrendo para aprender. O ingênuo é aquele que sofre. Ai, como é doído, aí aprendeu. Mas daí ele cai noutra. Ai, como é doído, mas agora já aprendi. Aí quando ele ficar velhinho, se ficar velhinho, porque pode não chegar a ficar velhinho, talvez morra antes, mas de tanto cair numa dessa. Mas numa dessa, irmão, ele vai aprender, mas já está tudo arrebentado. Aí valeu a pena. Valeu a pena. Se ele tivesse escutado a sabedoria, se ele tivesse ouvido o clamor da sabedoria, tivesse aprendido, ele não precisaria sofrer tanto, ele não precisaria tantas vezes colocar a mão, não precisa errar para aprender, pode aprender com a sabedoria. Dizem que o sábio aprende com os seus erros, maravilha, mas o mais sábio aprende com os erros dos outros já. Ele vê o camarada cair no buraco, fala ali, não, ali tem um buraco. Mas eu vou mais além. O mais sábio ainda aprende com a sabedoria e não precisa nem ver ninguém errar para aprender. Aprende. Ouve uma pregação como essa, dá ouvido e muda de vida. Até quando vai continuar no erro? Até quando vai viver na imprudência? Até quando vai viver sofrendo? O livro de Provérbios, ele foi escrito para dar prudências aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Um jovem que dá ouvido à sabedoria se torna mais sábio que um ancião que não dá ouvido à sabedoria. Tem pessoas velhas que são imaturas e tem jovens que são sábios. Não é os cabelos brancos que dizem se a pessoa é sábia. Tem gente que mesmo com cabelo branco ainda continua na ingenuidade, insistindo em ser ingênuo. A palavra está dizendo, ouça a sabedoria e você vai ser prudente. Em Efésios capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como ingênuos, não como insensatos, mas como sábios. Você pensou que era só lá no livro de Provérbios que falava dos ingênuos, né? Aqui no Novo Testamento, Paulo está ensinando a igreja de Éfeso e está dizendo assim, não sejam ingênuos, não sejam tolos, sejam sábios. A maneira como vocês se conduzem, vocês devem considerar os negócios que vocês estão fazendo. Vocês devem prestar atenção em quem vocês estão trazendo para a vida de vocês. Prestem atenção, não sejam ingênuos, sejam sábios. A palavra aqui está dizendo, a repreensão da sabedoria, até quando permanecereis inexperientes? Até quando permanecereis ingênuos? Até quando permanecereis ignorantes? Não querendo ouvir, não aprendendo, sempre levando a pior, sempre se deixando arrastar, sempre se deixando levar, sempre se deixando conduzir. Pega a Bíblia e diz, a partir de agora eu vou viver para Deus. Mas 2 minutos depois já diz, não, é muito cansativo viver para Deus, eu vou viver na carne mesmo.
E vem no culto, o culto está uma benção, Deus manifesta a presença e ele diz, que coisa boa esse crente. Quando ele sai pela porta, ele diz, mas o mundo também tem umas coisas bem legais, viu? Ele é indeciso, ele é arrastado, ele não sabe para onde ele está indo. Até quando você vai ficar nisso? Até quando você vai continuar na sua ingenuidade? Tem que tomar uma decisão. Dê ouvidos à voz da sabedoria. Dê ouvidos à pregação da sabedoria e viva uma vida sábia, uma vida prudente, uma vida sensata na presença de Deus. A segunda repreensão é para o zombador. Se o ingênuo é um camarada que ele até quer, mas ele é conduzido, ele é levado, ele é ingênuo. O zombador, ele é escarnecedor, ele é cínico. Olha aqui, para o ingênuo está dizendo até quando vocês vão insistir na ingenuidade. Agora para o zombador, para o escarnecedor, a Bíblia está dizendo, e vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Ele tem prazer em zombar, ele sente prazer em escarnecer. Não é que ele escarnece assim porque, não, ele gosta disso. Ele gosta do escarnecimento, ele gosta da zombaria. Eles desprezam, ridicularizam, falam com arrogância. Judas 1,18 diz, nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Concupiscência é o desejo da carne, é o desejo de si mesmo. Andam guiados pelos seus desejos carnais. Querem fazer todo tipo de mal. São escarnecedores, zombadores. O escarnecedor, ele é um causador de problema. Em 9,8 diz que ele não gosta da repreensão e odeia quem repreende. Você quer descobrir se o camarada é um sábio ou um escarnecedor, é só repreender ele. Você fala assim, não é certo, irmão, o que o irmão está fazendo está errado. Já ele se revela. Ele já vai mostrar quem ele é, de que time que ele é. Porque se ele for um sábio, ele vai ponderar o que você está falando. Se você estiver falando a verdade, ele vai tomar uma nova atitude. Se você estiver falando algo que não tem sentido, ele vai sorrir e vai dizer amém, muito obrigado, mas ele não vai dar ouvidos a uma coisa que não faz sentido. Ele vai ponderar aquilo que é e aquilo que não é. Mas se ele é um escarnecedor, você vai descobrir já na primeira. E ele vai odiar você. Por isso que a Bíblia diz, não repreenda o escarnecedor, porque ele vai zombar de você. Não, ele vai te odiar. Ele repreende o sábio, e o sábio vai te amar. Ele vai gostar, ele vai achar bom. O escarnecedor não atende, diz a Bíblia. Pode falar, pode gritar. Ele não dá ouvidos, ele não está nem aí. Não perca tempo com o zombador. A pessoa está zombando de Deus, zombando da Bíblia, zombando da igreja. Não perca seu tempo, irmão. Vai lá bater Bíblia com ele, porque a Bíblia diz que não perca seu tempo. Jesus disse assim, não jogue pérolas aos porcos. Não faça isso, não adianta, não resolve nada. Deixa ele sozinho. Desvia, evita. A Bíblia diz em Provérbios 24:9 que ele é abominável aos homens. Em 29:8, eles alvoroçam uma cidade, eles tumultuam uma cidade inteira fica alvoroçada por causa dos zombadores, por causa dos escarnecedores. Então não vale a pena, não vale a pena. Os escarnecedores, eles voltam as costas para o bem. E a Bíblia diz que feliz é quem não se assenta com o escarnecedor. Esse você sabe, né? Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não tem prazer nisso, mas o seu prazer é a lei do Senhor. O escarnecedor, como eu disse, ele tem prazer na zombaria, ele tem prazer no escárnio, ele tem prazer em ridicularizar as pessoas, ele tem prazer de diminuir alguém, ele tem prazer nisso. Aquilo faz bem para ele. Mas o cristão não tem prazer nisso. O cristão tem prazer na palavra de Deus.
O cristão tem prazer na presença de Deus, é isto que traz alegria para ele, mesmo que ele esteja cansado, com fome, é isso aqui que alimenta, é isso aqui que sustenta, é isso aqui que traz alegria para ele. Mas o zombador não, o zombador, ele quer zombar de alguém, ele quer falar mal de alguém, ele quer mal lhe dizer, ele quer essas coisas, ele tem prazer nisso. Por isso que o humor maligno, ele faz muito sucesso, porque os zombadores têm prazer nisso. Então, se faz um humor lá meio família, não cresce muito, mas se fizer um humor ridicularizando, tirando sarro, zombando, mas o povo aplaude, o povo vai junto, gosta, né? Esses escarnecedores, eles zombam até mesmo da vinda do Senhor Jesus, segundo Pedro 3, 3 e 4, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os zombadores zombam até mesmo da vinda do Senhor. Até quando vão viver escarnecendo, zombando, fazendo pouco caso, falando com arrogância, amando o escárnio e a irreverência? Essa é a repreensão da sabedoria. Até quando vocês vão continuar nisso? Mas esse aqui, irmão, esse aqui é o pior, porque a Bíblia diz que o castigo já está preparado. Provérbios 19 e 29. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas do tolo. Já está preparado o juízo. Não tem, é isso que está preparado para ele. O próximo que vem aqui é os tolos, a terceira classe. O tolo aqui, ele é louco, cabeça dura. E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Odiam, eles odeiam o conhecimento. Eles odeiam o conhecimento. Não, eles não querem, fazem pouco caso do conhecimento, porque ele é louco. O indivíduo sem sensibilidade espiritual, endurecido. Os tolos desprezam o conhecimento, não são ensináveis, eles não querem aprender. A pessoa sábia, ela quer aprender, irmão. A pessoa sábia, ela pode até saber bastante, mas se alguém diz que vai ensinar, ele fala, pode falar que eu quero ouvir. O tolo não. Esse louco aqui não. Você fala que vai ensinar e fala, não, eu já sei, nem começa, eu já sei. É uma coisa que ele não sabe, mas ele prefere não ouvir. Depois ele cai no buraco, e daí o sábio diz, eu ia falar para você exatamente do buraco que você caiu, mas você não me ouviu, você se endureceu, você desprezou. Quanta gente você conhece que rejeita o conhecimento? Quanta gente você conhece que despreza o entendimento, que despreza a sabedoria, a orientação, a instrução? Quanta gente que é louco, que não quer ouvir o ensino, que não quer aprender, que quer continuar errado, prefere andar errado. Quanta gente você conhece? Vou te falar, muita gente. O mundo está tomado de gente assim. O mundo está tomado de gente que não quer aprender, quer permanecer no erro, quer permanecer errado. E com isso eles rejeitam também as orientações divinas para a vida, as instruções. Desprezam a sabedoria. No versículo 7 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam o conhecimento, desprezam. Então fica difícil. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Os alicerces dos loucos são frágeis, a vida não é bem construída. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia e caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Faltou alicerce. O louco não aprende, não tem orientação, faz do jeito que quer, não faz do jeito certo, o seu projeto não dura. Por isso que tem gente que faz tanta coisa, mas nada dá certo, porque ele não para ouvir, ele quer fazer. Sabe aquela criança que o pai está falando para ele, olha filho, você vai no mercado e traz um pacote de arroz, um pacote de feijão, volta aqui, eu não terminei de falar.
Ele já sai, irmão, e nem ouviu o que foi falado, ele já está indo. O pai, volta aqui, me escuta, deixa eu falar, deixa eu terminar, depois você vai. Assim é o louco, ele não ouve, ele não quer saber, ele quer fazer do jeito dele, o jeito dele é o errado, aí a coisa não dura, a coisa não dá. A palavra tem toda a direção para a vida, mas ele despreza a palavra, ele quer viver do jeito dele. Esse é o louco, ele não constrói alicerce duradouro. Eles pensam que a vida se resume aqui. Esse homem aqui de Lucas, desta parábola, ele encheu os celeiros e disse: agora farta, alma minha, tens em depósito para muitos anos. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O louco, ele pensa que a vida é por aqui, e o que vai ser da vida dele no amanhã? Até quando vão permanecer odiando o conhecimento, sendo arrastado pela loucura? Até quando? Aplicando então essa primeira parte, se ouvir a repreensão da sabedoria e houver uma conversão, ela derramará o seu espírito. Aí você pensa, está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não, irmão, não está falando do Espírito de Deus aqui. Aqui está falando do Espírito de sabedoria. Se a palavra fosse o Espírito Santo, estaria com um E maiúsculo, derramarão do Espírito Santo. Não, aqui está falando do Espírito com E minúsculo, o Espírito de sabedoria. Aqui diz: atentai para a minha repreensão, atentai, prestar atenção, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Quando a pessoa dá ouvido à repreensão, ela abre portas para viver uma vida sábia, uma vida melhor. Quando você presta atenção, quando você atenta para ouvir a palavra, para entender a palavra, você está dando uma oportunidade para que Deus mude a sua vida. Glória a Deus. Resultado final para a rejeição da sabedoria e a aceitação. A sabedoria chamou muitas vezes. Note bem, ela não chamou uma vez, ela chamou várias. 1:24, chamei e vocês se recusaram a ouvir. Chamei várias vezes, mas vocês se recusaram a ouvir. As palavras não foram retidas, não foram absorvidas. Se recusar a ouvir é quando a pessoa está pregando uma palavra, você ouviu aquela expressão, entra no ouvido e sai no outro? A palavra entra e vai. Vem culto e sai culto. Ele não muda de vida. Ele não muda de vida. Porque aquela palavra não desce ao coração. A porcentagem é terrível, irmão. A porcentagem é terrível. Sabe por quê? Porque das sementes, da palavra que é pregada, 25% ela frutifica, 75% não. Porque uma cai no meio do caminho, nem dá, os bichinhos levam tudo embora. A outra até nasce, mas os espinhos sufocam. A outra cai no meio das pedras, então não cria raiz. Mas 25% da palavra que é pregada, ela cai no coração, ela frutifica, ela cai, ela desce ao coração. Ela não só entra aqui, ela entra e desce, ela faz morada na cabeça. A pessoa rumina a palavra, ela presta atenção, ela deixa aquela palavra ser absorvida. Não adianta, irmão, você ouvir tantas poderosas pregações, se você não dá ouvidos a nenhuma delas. Eu vinha falando com Deus esses dias, eu falei: Deus, eu acho que o fluxo de informação está tão grande, que as pessoas estão ignorando tudo. Antigamente passava um cacho de uva, daí as pessoas diziam: é só esse, pega logo, pegou. Mas agora está passando uva toda hora, então, deixa passar, não pego mais nada, não preciso mais me preocupar. Uva tem, só que não come. A palavra é tanta palavra, é para todo lugar que você olha aqui na nossa região, na nossa comunidade, no nosso ambiente, na nossa vivência, tem tanta pregação, um pregador melhor do que o outro, e é tanta coisa, aí, que maravilha, amém, glória a Deus, não pega nada, não come nada,
A mesa está cheia, está farta, mas você está com os olhos esbugalhados de fome e com as mãos para trás. Até quando você vai permanecer assim? Até quando você vai estar ouvindo o clamor da sabedoria, mas não vai dar ouvidos, não vai atentar, não vai prestar atenção? Deixa ela pregar, deixa a sabedoria gritar, deixa ela que grite, uma hora ela vai parar. Deixa pregar, deixa falar, você não dá ouvidos. Até quando? Até quando? Porque o dia que você tomar uma decisão, Deus vai mudar a tua vida. O dia que você disser, a partir de hoje eu vou dar ouvidos à sabedoria e vou agir com sensatez, com prudência, as coisas vão se encaminhar, as coisas vão se endireitar. Mas enquanto você ainda estiver ouvindo e se fazendo de surdo, nada vai mudar. Nada vai mudar. As palavras são ignoradas, não são retidas, não são absorvidas. Os tolos não atendem. Isaías 65:2. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. Deus está estendendo a mão, mas a pessoa não presta atenção. Se faz de surdo. Ignoram a ajuda. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir, estendi a minha mão e ninguém deu atenção, ignorou a minha mão estendida, não quis ajuda. Já ouviu a história daquele homem que estava morrendo afogado? E o barco estava afundando e ele clamou a Deus, para Deus tirar ele de lá. Aí de repente veio um barquinho e disse: ei moço, posso te ajudar? Ele disse: não, eu clamei a Deus, Deus vai vir me tirar daqui. Aí o moço: tá bom então, seguiu viagem. Daqui a pouco veio um barco maior, ele disse: não, negativo, eu clamei a Deus, é Deus que vai me tirar daqui. Tá bom então. Terceiro, passou um navio e disse: deixa eu te ajudar. Não, eu clamei foi a Deus, Deus vai ter que me tirar daqui. Se isso não é um tolo, se não é um louco, morreu afogado. Porque Deus enviou ajuda, mas ele não entendeu. Ele queria segundo o pensamento dele. Irmão, às vezes Deus vai te ajudar, mas não é do jeito que você quer, não é do jeito que você imaginou, não é do jeito que você escreveu, desenhou. Ó Deus, eu quero a tua bênção, mas é assim, desse jeito aqui. Talvez Deus vai fazer de maneira diferente. Se você prestar atenção à sabedoria, você vai discernir a maneira de Deus e você vai entrar pelo caminho da sabedoria. Aleluia! Glória a Deus, está bom de ouvir essa mensagem, né, irmão? Eita, irmão, que dá glória numa mensagem dessa. Glória a Deus. Provérbios 1:25. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. A única coisa que pode salvar um louco, um tolo, é ouvir a repreensão. Se ele ouvir alguém, se tiver alguém que o repreenda e ele der ouvido, é isso que vai salvá-lo. Se não, está perdido. Os ingênuos são mortos porque desviam-se da sabedoria. São levados, são desviados. Mas os tolos são destruídos por estarem satisfeitos, acomodados numa falsa esperança. Eu estou bem, não tem nada de errado comigo. Ele é louco, ele está ruim, mas ele pensa que está bem. Provérbios 1:32. Ele é destruído, ele é acabado por causa da sua estabilidade, no seu sentimento de estabilidade. Pensa que está bem, mas não está bem. A igreja de Laodiceia pensava que estava bem ou mal? Não estava bem, não. Não consegue resolver os seus problemas. Eu vou falar agora sobre a tríplice ameaça que a sabedoria fez aqui, no versículo 27. Ela fala sobre tempestade, sobre redemoinho e sobre aperto e angústia. As correntes de ventos que arrastam tempestades são formadas a uma longa distância, mas quando ela chega, pega de surpresa.
Quando eles estão falando de uma tempestade, a tempestade está muito longe, mas isso é porque temos aparelhos meteorológicos que descobrem. Mas se não tivesse esse aparelho, você estaria tranquilo, nem imaginaria. Quando a tempestade chega, meu irmão, ela pega de surpresa. Então quer dizer, a tempestade foi formada lá longe, e você pensou que estava seguro. O problema veio se desenvolvendo, e você pensou, eu estou bem. Quando a tempestade chegou, pegou de surpresa. Isso frequentemente acontece com os loucos. Isso frequentemente acontece com os tolos. Eles pensam que estão seguros, estão bem, não tem nada de errado, está tudo certo. Olha o sol brilhando. De repente, o céu escurece, a tempestade começa. Pega de surpresa. A tempestade começou lá atrás, mas chegou naquele momento. Correntes de vento que giram loucamente, tirando as coisas do lugar. Isso é o redemoinho que a Bíblia está falando aqui. Elas giram loucamente, pegam uma coisa que está bem e entregam em outro lugar, tudo destruída. Fez as contas? Pensou? O louco, ele está ali, de repente já não está mais, irmão. De repente, a tribulação chegou, pegou, destruiu e jogou no outro lugar. Está lá todo destruído. Se levanta dali, vem outro redemoinho, que joga mais despedaçado lá do outro lado. Não tem estabilidade, não tem firmeza. O desespero, a frustração e o sentimento de impotência dominam o coração. Na medida que o tempo vai passando, o louco vai se sentindo um derrotado, um fracassado, e a depressão se tornou a doença do século. As pessoas não conseguem mais se levantar. Tanto fracasso, tanta frustração, tanta coisa dando errado, tanta coisa, que a pessoa se encontra em um aperto. Salmo 116, o salmista disse: cordéis de morte me cercaram. A pessoa se sente assim, se pensa que não tem mais para onde ir, vai morrer. Há um clamor sem resposta. Eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então não tem resposta. Você pensa que Deus ouve tudo? Deus não ouve tudo. Muita gente está orando e não será ouvida, pois é um tratar de Deus na vida. Pode quem quiser orar, pode pôr a mão, pode pôr azeite, pode fazer campanha, pode se quebrar de orar. Deus não vai mudar, porque Deus está tratando. Sim. Irmão, Deus trata. Porque na hora que a sabedoria está dizendo com ele está fazendo pouco caso. Ele está desprezando. Ele fala: não, isso aí não é para mim não, isso aí é para outros, isso não é comigo. Eu tenho uma vida estabilizada, eu sou perfeito, está tudo certo comigo. A repreensão não é para mim, a repreensão é para ele, para outro. Ele fica imaginando pessoas que poderiam ouvir aquela palavra, não é comigo. Aí quando ele está no desespero, ele clama, mas Deus não responde. Fala: agora tu vai comer do fruto da sua insensatez. Você sabia, irmão? Versículo 31, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Vai colher o fruto. Ezequiel 20 e versículo 3, filho do homem, fale com os anciões de Israel e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, por acaso vocês vieram para me consultar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vocês não me consultarão, porque eu não vou dar resposta, não quero falar. Vocês podem orar o que vocês quiserem, eu não ouço, estou nem aí. Gálatas 6, 7, 8, não se engane, de Deus não se zomba, aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É semeadura. Mas Deus perdoa, pastor, mas é claro que Deus perdoa, mas a consequência vem.
não seja louco, não seja insensato, não seja ingênuo, faça o bem e habitará seguro, porque se você fizer o erro, se você pecar, se você agir de tolice, de loucura, você vai colher. Paulo está dizendo, não se enganem, vocês vão colher. Não se brinca com Deus, não se zomba de Deus. Ouça a voz de Deus e põe em prática. Porque se você não ouvir, se você der de surdo, você vai pagar por isso. Está escrito aqui, irmão. Ou você entendia de outra forma? Você pensou que estava falando de alface, é? Pensou que estava falando, se plantar abacaxi, nasce abacaxi. Se plantar cebolinha, nasce cebolinha. Não, aqui está falando de mal. Pessoas que plantam maldade, elas pensam que vão colher o quê, irmão? Elas vão colher o fruto da sua maldade. Só que é bem verdade que se você fizer o bem para alguém, se você socorrer alguém, isso não vai ficar no esquecimento. Você vai colher pela sua boa ação, pela sua boa obra, pelos frutos de justiça que você semeou. Glória a Deus. Aleluia. Os loucos se acomodam e perecem por isto. Salmo 52, versículos 6 e 7. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens e se fortalecia na sua perversidade. Os justos vão estar olhando e falar: aí o que deu, viu? Deu tudo errado, não deu do jeito que ele pensou. A recompensa, aqueles que ouvem a sabedoria. Provérbios 1,33, o que der ouvidos, habitará seguro. Habitará, não é estar como cigano de um lado para o outro, habitará seguro. Habitação é se postar num lugar, ficar tranquilo, habitar seguro. Habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aquele que dá ouvidos à sabedoria tem essa recompensa aqui. Viverão em paz. A paz interior que uma pessoa tem vale mais do que qualquer fortuna. Para começar a conversa, não adianta você ser dono do mundo inteiro se você não tiver paz interior. Se dentro do seu coração não tiver paz, você troca tudo o que você tem para ter paz. Quantos milionários e bilionários trocariam a sua fortuna para ter a paz que um crente tem? Mas não se compra, paz não se compra, irmão. Não dá para comprar, não dá para ir no médico e dizer assim: olha, eu estou cansado de sofrer, eu quero aí 1 milhão de paz, pago adiantado. Não adianta, não dá, irmão, não dá para comprar paz. Paz não se compra. Jesus disse: deixo a minha paz vos dou. Quem tem Cristo tem paz interior. Tem paz para dar e vender, irmão, mas não vende, só dá. Porque se estiver vendendo está em pecado também, né, irmão? O sábio não vive causando atritos, mas pacificamente evita a briga. Provérbios 14:16, o sábio é cauteloso e se desvia do mal. Por ele ser sábio, ele não fica causando intriga. O louco procura intriga, ele procura briga, ele está pedindo para alguém tentar fechar ele no trânsito, fazer qualquer coisa, para ele brigar, para ele fazer loucura. O sábio não, o sábio desvia disso. O sábio evita atrito, porque ele evitando atrito, ele vai viver mais, ele vai ter mais tranquilidade, ele vai ter paz. Aleluia. Sem temer o mal, a sabedoria produz segurança para passar os dias maus. E acredite, os dias maus vêm. Eclesiastes capítulo 12 tem uma promessa: quando vierem os dias maus virão. Mas o sábio vai passar pelos dias maus sem temer o dia mau, sem viver debaixo do temor. Não há o que temer, pois diz o ditado: prevenir é melhor do que remediar. Ele preveniu, ele já se precaveu antes. Na sua vida de sabedoria, na sua vida que ele dava ouvido à voz da sabedoria, ele evitou o mal, ele praticou justiça, ele fez o que era bom. Não vai colher por coisas que ele não plantou. Quando as nações estão alvoroçadas, os sábios descansam em Deus.
Os sábios não têm temor de nada, irmãos, estão tranquilos, estão descansando, eles sabem para onde estão indo. Agora os loucos estão desesperados. Mas a Bíblia ainda fala de mais recompensas. Quem der ouvidos à sabedoria vai ficar muito rico. A sabedoria, irmão, torna uma pessoa rica. Só tem um jeito de ficar rico, pela sabedoria. E rico que eu falo é rico de verdade. Eu não estou falando de gente que é levada pelo dinheiro, dominada pelo dinheiro, avarento, que é uma tristeza. Não é disso. Estou falando de pessoas que têm bastante, mas não é tido por elas. Possui bens, não é os bens que possuem elas. Sabia que Deus precisa que os crentes tenham dinheiro para que esses crentes possam ofertar para a obra missionária? Deus quer que os crentes tenham dinheiro, mas acontece que se o crente tiver dinheiro, ele se deixa levar pelo dinheiro, está difícil. Mas Deus quer dar dinheiro para você, irmão, muito. Deus quer te tornar rico. Se você der ouvidos à voz da sabedoria, Deus vai enriquecer você de um jeito. Você vai ser o homem mais rico dessa cidade, ou a mulher mais rica dessa cidade. Mas é com sabedoria. Com sabedoria se constrói uma empresa, com sabedoria se constrói um ministério, com sabedoria se constrói uma família, com sabedoria se edifica uma cidade, com sabedoria, sabedoria está gritando. Quem vai me ouvir? Quem vai me dar ouvidos? Eu tenho recompensas, mas quem vai me ouvir? E essas riquezas aqui, que Provérbios 8, 18 a 21, é sem tristeza, sem amargura, porque tem riqueza que só produz tristeza, só produz pavor. Se você tivesse ganhado na Mega Sena R$1 milhão, 2 milhões, 30 milhões, você ia saber bem o que eu estou falando. Já de cara você ia ter que mudar da cidade, ia viver se escondendo dos outros, por um bom tempo. Isso traz muita tristeza. Você tem que ganhar dinheiro com sabedoria, ganhar riqueza com sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios 13, 15, respeito. Aqui em Provérbios 10, 27, vida longa, vive mais, o sábio vive mais, desfruta mais da vida. Amém? Você me entendeu? Certeza? Irmão, tudo aquilo que você dá ouvidos cresce dentro de você. Tudo aquilo que você presta atenção, que você ouve constantemente, isso cresce dentro de você. Se você continuar ouvindo a voz da sabedoria, se você continuar ouvindo bons conselhos, se você continuar ouvindo Deus, isso vai crescer dentro de você. Você vai se tornar sábio, as coisas vão melhorar, vão mudar. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé para nós orarmos, agradecer a Deus por essa palavra, por este culto. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco nós estamos encerrando, né? Vamos orar. Senhor Deus, Deus de maravilha, Deus de poder. Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia, meu Deus, dura para sempre, ó Deus. Ó Pai querido, que esta palavra, Senhor Deus, venha ficar no coração de cada um dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam, meu Pai, dar ouvidos à Tua palavra, no dia a dia, Senhor Deus, eles possam estar atentos, Senhor Deus, à pregação, ao entendimento, à voz do Teu Espírito, para que dia após dia eles cresçam na Tua presença, que os negócios sejam dirigidos pelo Espírito do Senhor, pela palavra do Senhor, debaixo dessa sabedoria que vem dos céus, para que eles possam desfrutar de coisas boas, para que eles possam testemunhar da bondade do Senhor em suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção.